Olá, confreiras e confrades, eno apaixonados, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Eno Experiências. Hoje eu recebo uma convidada muito especial, uma profissional que eu admiro pela sua didática, pelo seu carisma, pelo seu conhecimento profundo, principalmente em vinhos e harmonizações, é isso mesmo. É sommelier, consultora, educadora, tem se dedicado a formar pessoas e conectar vinho, gastronomia e experiências de uma forma inspiradora. Aline Bernardes, é uma honra para mim poder conversar de sommelier para sommelier. Seja muito bem-vinda ao podcast Eno Experiências. Muito obrigada, Fábio. Obrigada mesmo. Estou me sentindo em casa. Então tá tudo certo. Estava muito ansiosa por esse nosso bate-papo. O encontro já aconteceu, mas agora o bate-papo. Realmente, muito obrigada. E com muita gratidão, eu também quero trazer, não só em meu nome, mas em nome da nossa equipe, pelo privilégio de ter recebido, você ter nos recebido também na Vinícola Manna, um trabalho muito legal que você tem feito lá. E depois a gente vai contar um pouquinho mais dessa história aqui. O Aline, o vinho, ele é mais do que uma bebida. Ele é história, ele é cultura e uma ferramenta principalmente de conexão. Coloca uma mesa, uma taça, uma garrafa de vinho, conecta todo mundo. E ninguém melhor do que uma sommelier para nos ajudar a traduzir esse universo de conexão de pessoas. Vamos começar pelo começo. Como que foi a sua trajetória até se tornar uma sommelier? A trajetória... Bom, Vambora. Fui professora de História por 12 anos na rede pública e privada do estado de Minas. E aí, no meio da pandemia, né? Quem não surtou se salvou, eu me salvei, mas antes surtei um pouquinho. E o vinho, um vinho de dupla poda passou na minha vida. E ali eu comecei a me interessar um pouco mais profundamente, mas de forma muito despretensiosa. A coisa foi girando e foi me levando para lugares que, olhando esse passado muito recente para trás, só o vinho poderia fazer isso, sem sombra de dúvida. Se fosse cerveja, se fosse queijo, se fosse o café da região de onde eu venho, tudo isso é muito forte, não teriam feito o mesmo impacto na minha vida, a ponto de quase literalmente deixar tudo que tinha para trás e começar aí esse novo desvio de rota para chegar onde eu estou hoje. E quando eu digo chegar onde eu estou hoje, eu falo de forma geográfica, eu falo de forma profissional e, lógico, de forma emocional. O vinho me deu não só uma nova vida, talvez uma nova alma. E isso, só o vinho. Só o vinho. Deus, isso merece um brinde. O primeiro de muitos dessa noite. E eu tô te seguindo nas redes sociais, vi hoje no Instagram que algum vinho específico faz uma relação para você que te marca nessa jornada. Fala pra gente desse vinho e por que ela te marca nessa jornada. Foi uma série que os Vinhos de Lisboa está fazendo sobre quem sou eu dentro do mundo dos vinhos, né? E fiquei muito feliz com o convite, né, do pessoal, do Pedro, que ele é o presidente ali da região do Dão. E entre as perguntas, estava lá. Qual o aroma do vinho que te faz bem ou que te lembra alguma coisa? Eu não me lembro muito bem da pergunta em si. E sem sombra de dúvida, e não é à toa que está esse vinho aqui. Tudo tem conexão. Era algum vinho tinto com passagem por madeira, com já uma certa evolução em garrafa. Por quê? Carlos Alberto foi o primeiro amor da minha vida. Foi o primeiro homem que marcou a minha vida. Ele foi também o primeiro amor da minha mãe, meu pai. Ele fumava cachimbo. E ele comprava cachimbos saborizados. Então, era cachimbo de cappuccino, fumo de cappuccino, de menta e tal. E o de chocolate era o que perfumava a casa inteira. E o vinho veio na minha vida uns 5 anos depois que o meu pai havia falecido. Então, meio que essa memória ficou adormecida.
foi o primeiro contato com e aí eu vou falar da Syrah, porque é a uva com quem eu mais tenho intimidade hoje. A Syrah, ela um Syrah barricado. Quando eu, sem saber o que era passagem por barriga, eu tive esse contato do chocolate e do tabaco ao mesmo tempo. E o vinho era uma coisa que meu pai tomava. Rapaz, pensa na mulher que chorou. No, mas demais da conta, demais da conta. E pegava a taça e chorava, e pegava a taça e chorava. Mas era um choro de uma saudade muito boa. E até hoje, todas as vezes. E aí, você, como fez a visita guiada, você imagina, então, que todos os finais de semana eu entro em contato com o meu pai. Porque no último vinho da visita guiada, na Vinícola Mana, é esse vinho, que é o nosso Syrah barricado, um espetáculo de vinho. E aí eu tenho um encontro marcado com meu pai todas as vezes que eu vou trabalhar naquele lugar lindo. Nossa Senhora! Eu me sinto muito abençoada e muito privilegiada, sem sombra de dúvidas. O lugar é lindo, os vinhos são excelentes e esse encontro marcado, quase que diário. Parabéns. Vamos para outro brinde. Esse aqui merece outro brinde. Sem dúvida. E é muito bacana você contar isso, porque você está falando de um vinho específico, né, que te marcou nessa jornada. Eu também, infelizmente, não tenho mais meu pai e minha mãe. Meu pai produzia vinhos também em Caldas ali, sabe, com folha de figo. E saber que hoje, assim, a região está tomando uma proporção, assim, muito grande. Eu não tenho dúvidas que olhar para essa história me remete também a emoções assim como essa. E parabéns, porque isso realmente é uma mola propulsora na nossa carreira. E agora vamos falar um pouquinho sobre a sua visão, o impacto dessas emoções na vida das pessoas. O que você acha que mais encanta as pessoas quando elas entram no mundo do vinho? Eu acho que é quando você percebe que na sua taça tem muita bagagem. Tem o que você quer da taça, mas principalmente o que a taça te coloca sem talvez nem te pedir licença. O vinho, ele sem sombra de dúvida é uma bebida viva, que une, que faz pensar, mas que definitivamente, quando abraça uma pessoa, ela não solta mais. Você vai ver pessoas e eu falo isso com muito respeito, pessoas que se interessam por algumas bebidas, mas isso é talvez um pouco temporário. O vinho não. O vinho, ele é tão incrível que ele aceita outras bebidas na mesa. Mas uma vez ele ali presente, essas bebidas são secundárias. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Só quem teve a experiência de estando triste, a taça de vinho foi teu abraço. Estando feliz, a taça de vinho foi os teus fogos de artifício. E estando num momento despretensioso, a taça de vinho, sem sombra de dúvida, te mostra talvez a abertura de uma outra janela. O vinho é, sem sombra de dúvida, fantástico. E eu falo isso com muita emoção porque eu sinto isso, eu vivo isso. E no que depender de mim, eu vou viver e vou falar sobre isso até o último, vai ecoar, né? O último suspiro, e que ele seja acompanhado de uma taça de vinho. Sabe que o papel do sommelier, né? Vamos trazer isso lá atrás, né? Quando ele era o burro de carga, né? Porque chegou lá na época do rei, ia fazer aquelas festas no castelo. Chegava aquele camarada lá na carroça, cheio de vinho lá no tonel, e eles podiam ter aquela bebida envenenada, vai matar o rei, Então chamava o camarada e falava assim, ó, você bebe aí, que se você morrer, a gente não morre. Se você não morrer, a gente bebe. Exato. Como é que você traduz, então, com toda essa paixão, esse amor que você está colocando, a função do sommelier, além da carta de vinhos, num restaurante, no empório, no supermercado, ou no dia a dia dentro de casa? Se você pega pela tradução literal do sommelier, é aquele encarregado do serviço do vinho. Servir alguém é muito nobre. É muito nobre. Você colocar toda a sua disposição, a sua paixão, o seu tempo
para servir uma outra pessoa que, na grandíssima maioria das vezes, você nunca viu e muito provavelmente não vai ver de novo. Isso não te impede de dar o seu melhor. E sabendo que o serviço que você faz a essa pessoa, além de excelência, traz uma bebida como o vinho, é muito honrado para mim abrir uma garrafa, servir uma pessoa, e muito prazeroso ver que essa pessoa está se deliciando com aquilo que me fez apaixonar. Nós somos muito privilegiados, Fábio. Não, demais da Sem conta. sombra de dúvida. Somos muito privilegiados. E o que você acha que pode ser mais desafiador para a gente que vive essa emoção na comunicação sobre vinhos com o público leigo? Porque aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem uma taça de vinho, uma taça de água, uma bebida alcoólica. Como é que a gente começa a expressar tendo essa responsabilidade? Eu acho que primeiro deixar aquela visão de o vinho é elite, o vinho é caro, o vinho não é para você, o vinho você tem que saber falar 3 línguas e saber como posicionar e girar e olha as lágrimas e desce aquilo e olha aquilo. Não. O vinho é simples. O vinho, ele te entrega o que você quiser dele. Para os leigos, se você começa com paixão, a tecnicidade vem junto, vem depois, vem agregada. Agora, se você começa, olha, porque a uva foi colhida com brix, papapá, e deixa aquela pessoa no cri, 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 você não está fazendo favor nenhum, você está fazendo um desserviço. Mostre a proposta inicial do vinho, que é conectar. Depois, se for interesse desse leigo se aprofundar, ótimo, seja muito bem-vindo. Do contrário, continue aproveitando cada gota do seu vinho, do jeito que você quiser. E eu percebo que a gente está crescendo bastante na nossa região. Não apenas, a gente está aqui hoje em Poços de Caldas, mas, por exemplo, a Mana em Espírito Santo Pinhal, e a gente está falando de Andradas, de Jacutinga, enfim, várias cidades que estão produzindo vinhos de altíssima qualidade, recebendo pontuações. Por exemplo, temos aqui na mesa aqui um vinho da Amana, que recebeu uma baita premiação da revista Decanter esse ano. Na sua visão, qual que é a principal diferença para o pessoal entender esse movimento que está acontecendo aqui na nossa região? Às vezes a pessoa fala assim, o que é isso que está acontecendo? Para quem sabe, consegue perceber essa grande diferença. Para quem não conhece, às vezes acha que é um burburinho, mas não é. Entre os vinhos, por exemplo, da Mantiqueira, as características que a gente tinha nessa região, com as outras regiões do Brasil, principalmente as regiões mais tradicionais. O que está acontecendo na Mantiqueira não é de ontem, não é de um ano atrás, não é de 2, a gente está falando de um pouco mais de 20 anos. É tempo para a região? É tempo para a região, mas se você vai falar de vinhos, é milésimos de segundo. Mas mesmo assim, com esses milésimos de segundo dentro da história do vinho, a gente, quando eu digo a gente, eu falo do sistema de dupla poda que possibilitou o cultivo de uvas aqui no Sudeste, a gente sabe que está no caminho certo, que a gente está trilhando certo. Em relação a outras regiões, né, vocês estão alguma comparação com o Sul? Não. O Sul é tradicional, o Sul é cultural, o Sul é secular, o Sul é visceral, a cultura do vinho ali. Nós estamos começando. A gente, em relação ao Sul, vocês estão engatinhando. Não, somos embrionários. Mas o fato de sermos embrionários, mas sabermos e termos a certeza, através de tantas pontuações, de tantos prêmios, mas principalmente pelo que a gente encontra na taça dos nossos vinhos, é a certeza que a gente está fazendo certo. Bem ou mal, certo ou errado, todo mundo vai errar. Entre acertos e erros, a gente está no caminho certo. Agora, o potencial da região, tudo isso que está acontecendo no nosso quintal, né? Eu também sou do sul de Minas, sou nascida na cidade de Alfenas. Então, você ter essa excelência no quintal da tua casa, às vezes, para algumas pessoas, daqui, não.
Dê uma chance. Dê uma chance e se surpreenda. Os nossos vinhos são incríveis. E eu falo isso não só pelas medalhas. No caso desse aqui, ele estava comigo, né, da minha reserva pessoal, antes das medalhas de 24 e 25. Em 24, a gente teve nesse vinho a medalha de bronze pela Decanter, e agora no último mês de junho também pela Decanter Londres, a medalha de prata. Então ele é duplamente medalhado por uma instituição seríssima, a gente sabe disso. Dê uma chance. Dê uma chance para o santo de casa, porque ele está fazendo muito milagre. E está só começando. Está só começando. E Aline, você está falando de toda essa transição, e você deve ter provado vinhos diferentes, tal. Claro que a Amana está fazendo vinhos incríveis. Vamos trazer dessa tua jornada. Qual foi o rótulo ou estilo de vinho que mais te surpreendeu quando você fala assim, é isso que eu quero? Sou apaixonada pelos vinhos de dupla poda, sem sombra de dúvida. Agora, rapaz, eu gosto muito de espumante. Muito. E posso aqui estar sendo um pouco clichê, mas, para mim, Viver Clicquot. Existe aí, né, como sempre, uma historinha por trás da minha conexão com a Nicole. Íntima demais. E para mim é Viver Clicquot. Se pudesse, e um dia eu ainda vou chegar nesse nível, seria o meu de jejum diário, sem dúvida. Eu adoro espumante. Champanhe, então, é um capítulo à parte, mas espumante de uma forma geral. E teve um espumante que também me marcou muito, que é o da Valmarino, o Churchill, né, que é um espetáculo. Mas Cavigás tem meu coração. Rapaz, espumante assim, ó. Espumante. Generalizado, Espumante, né? Espumante. Você sabe que assim, a gente está no Brasil e tem aquele ditado que fala assim, santo de casa não faz milagre, né? Existe toda uma avaliação dos brasileiros em relação aos vinhos brasileiros. O Brasil é um grande produtor de espumantes, né? Lá no sul mesmo temos produtores que estão produzindo espumantes fantásticos, incríveis, sendo premiados no mundo inteiro. Como é que você vê a avaliação, então, dos brasileiros em relação aos vinhos brasileiros e trazendo também para os vinhos da nossa região, para a gente falar para eles se permitirem, como você estava falando, em relação a esse vinho? Vamos falar do mercado de vinhos no Brasil. Temos uma litragem per capita muito baixa, né? Acho que 2,3, não é isso? Agora 2,3. A gente era 1,8, na pandemia bateu 2,8, agora está em 2,3. Cada brasileiro bebe 2 litros e 300. Ele não bebe 4 garrafas por ano. É muito pouco. É muito pouco. É pouquíssimo. E para os enófilos, para os degustadores, para os apreciadores, deem chance. Deem chance, é o que eu falo. Baixar a guarda, mas não baixar a régua da qualidade. Baixa a guarda, relaxa o coração e vai conhecer. Você vai amar tudo? Não. No Brasil, assim como em todos os outros lugares do mundo relacionados a vinho, você tem coisa escandalosamente perfeita e coisa que pode melhorar, que tem potencial, né, alguns ajustes a serem feitos. Se permita. Sem sombra de dúvida, se permita. Se permita conhecer. Mas eu não gosto dessa uva. Vai de novo. Sabe comida japonesa? Quantas vezes você teve que comer para começar a gostar? É mais ou menos isso. Não gosta do paladar? Vai fazendo uma transição. A gente recebe muitas pessoas ali na vinícola exatamente com essa querência. Eu queria saber beber vinho seco, mas eu só consigo beber o vinho doce. Minha filha, você já está bebendo vinho. Amém. Amém. Já é 70% do caminho. A transição é questão de tempo.
É questão de ajuste. Vai para as uvas um pouquinho, né, mais doce. Aqui no Brasil a gente tem, né, a classificação meio seco nos vinhos tranquilos. Vai buscando esses, né? Alguns mais jovens ali, italianos, né, por ser uma questão mais quente, um residual de açúcar um pouco maior. Vá se permitindo até que, e aí mais uma vez, você quer beber vinho seco, vá acostumando o seu paladar a isso, mas para chegar num momento em que você fala, eu vou parar aqui, nesse dulçor. Mais seco que isso eu não consigo. Ótimo. Daqui 6 meses a gente conversa de novo. E você vai se adaptando. E vai evoluindo, né? É. Que conselho que você pode dar também para quem está com essa vontade, está lá a vontade de apertar o play, mas às vezes não é nem essa questão do beber a bebida alcoólica, mas é do estudar. Eu quero fazer um curso, eu quero me aprofundar um pouquinho mais sobre essa informação. Eu vou falar de mim, assim, como foi para mim, né? E aqui eu vou citar uma pessoa que não o conheço pessoalmente, mas na época da pandemia, muitas lives, e eu comecei a ver lives do Marcelo Vargas, né, que é um dos diretores da ABS do Rio Grande do Sul. A didática do Marcelo, para mim, é incrível. É incrível. Ele explica de um jeito que você fica assim, ó. Fica fácil, né? Boba, olhando. Gente, olha isso, é tão simples. A didática do Marcelo, sem sombra de dúvida, foi um dos fatores que me deixaram muito mais entusiasmada a me aprofundar no vinho. Então, assim, se eu um conselho, busque pela simplicidade. A forma de falar de termos um pouquinho mais complexos ou complicados, num primeiro momento, busque o linguajar mais simples, mais fácil. E dê tempo ao tempo, vá devagar. Não queira comer a enciclopédia do vinho em 2 noites. Você vai se confundir e pode se frustrar. É muita informação, porque você tem o resto da sua vida para entender, para aprender e para beber todos os vinhos do mundo. A gente está falando aí de milhares de anos, né? Antes de Cristo, de 5, 6, 7 mil anos, tem histórias aí de várias regiões. E a gente vai passar por aqui 80, 90, 100 anos, e vai passar mais milhares e milhares, milhões, e a gente não vai saber nada, a gente vai ser sempre um eterno aprendiz. Para que a gente esteja olhando agora para os próximos passos, para a gente fechar esse primeiro bloco. O que a gente pode esperar nesse legado como sommeliers sobre a cultura do vinho e que legado que esse trabalho, melhorando a questão da cultura, relacionando já com o próximo bloco que a gente vai falar de gastronomia, a gente pode deixar? Aí eu vou falar de 2 cenários. O cenário mundial, que está colocando as novas gerações no no-low, né? Sem álcool, baixo álcool, passagens, aportes, seja de concreto, de barrica, quase que 0. Isso é preocupante? Não vejo. Eu vejo algo como mais uma forma de se adaptar, entender e seguir com o vinho. E o Brasil está indo um pouquinho nessa contramão. O Brasil, agora o vinho está entrando num formato mais cotidiano, mas o brasileiro ainda gosta, né? E aí eu penso que isso seja um legado do contato que a gente teve com os grandes Malbecs argentinos, né? Barricados, a maioria deles. A gente ainda tem esse perfil de preferência. Isso vai mudar? Vai mudar, como o mundo do vinho está sempre mudando. O Brasil vai entrar na tendência mundial? Não sei. A tendência mundial vai voltar a ser o que hoje é a tendência do Brasil? Não sei. Tendência por tendência, o vinho vai estar sempre presente. Isso é certeza. Esse é um legado. Esse é um legado. Eu vou até dizer mais. A questão dos vinhos sem madeira, mais frutas. Eu tive a oportunidade de entrevistar a Alice Cereja, a gente falou sobre isso. Ela faz os eventos que são os Naturebas, muito bacana. E realmente isso está implícito na cultura, porque a gente tem que entender os limites, né? A nossa capacidade de produção e até onde a gente pode chegar. Mas o que é lindo, maravilhoso, é ver toda essa jornada que está acontecendo em prol da cultura do vinho, e eu não tenho dúvidas que a cada dia vai estar cada vez melhor. Tá vendo, minhas confreiras e confrades?
o vinho é feito de histórias e também de pessoas. E você aí, já pensou qual vinho marcou a tua vida? Conta aqui nos comentários e marca quem brindou esse momento com você. E se estamos falando de vinho, a Trebbiano não pode ficar de fora. Uma loja especializada com atendimento personalizado e rótulos de várias regiões do mundo. Fica aqui em Poços de Caldas, na Avenida João Pinheiro, 784. Trebbiano, a loja de vinhos que te inspira e o atendimento que te conquista. Na Trebbiano, cada prateleira revela descobertas. De rótulos especiais de vinhos a uma seleção incrível de bebidas nacionais e importadas. Aqui você encontra queijos frescos, pães artesanais, carnes nobres, doces e delícias que transformam qualquer ocasião. E para quem valoriza saúde e qualidade, os produtos Lete e a linha natural da casa são puro cuidado e sabor. Trebbiano, tudo o que você ama com carinho em Poços de Caldas. Aline, o vinho encontra sua plenitude, claro, quando chega à mesa. Gastronomia é o palco em que cada taça ganha ainda mais vida. Na experiência que tivemos contigo lá na Vinícola Manna, que foi fantástico, foi incrível, você nos mostrou o quanto a harmonização pode transformar um simples golinho numa memória inesquecível. Que fantástico, a gente está passando algumas imagens aqui. Vamos falar de comida então. Paladar e é aquela emoção que você colocou pra gente. Pra mineira lá de Alfenas, qual foi o primeiro prato que você traz da sua lembrança de infância, assim, que te comove até hoje? Fala assim, nossa, eu tô lembrando agora aqui, ó. Começa aí. Depois a gente vai lá pra lá. Ah, doce de batata roxa da minha avó paterna. Olha que coisa boa. Era de colher, assim, ó. Hoje, tem inclusive uma tia que faz pra mim de vez em quando. Lígia, por favor, pode fazer de novo que eu tô esperando. Só que a batata roxa em si é muito difícil de achar. Sim. A minha avó achava. Rapaz. Fazia um doce. O doce de batata roxa da minha avó. Olha que incrível. Aquilo ali desperta. Isso é muito bacana, porque eu sempre comento que, assim, você quer conhecer a cultura de uma cidade, sente-se à mesa e conversa com as pessoas lá que eles vão te contar muita história. Então, a gastronomia, ela reflete a cultura de uma sociedade, né? E para você, a harmonização é mais ciência, arte ou emoção? Eu sou emoção ambulante, né? Eu sou uma emoção ambulante. É emoção. É emoção. A gente começa a pensar muito, né, o peso de prato, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, pensa na acidez residual de açúcar, tá. Mas se você pensa na comida que a sua mãe fazia e no vinho que seu pai gostava, pode ser pão de queijo com Malbec. No teu coração vai fazer sentido. E a tua boca só responde afirmativamente. Então, emoção. Lógico, tem a tecnicidade? Tem. A gente não pode dar as costas para ela e virar uma anarquia no sentido literal da palavra. Mas, se você busca a orientação primeira do coração, você vai se adaptando. Você vai se adaptando à técnica, né? Olha, então, quem sabe se eu colocar aqui alguma coisinha que ajude no peso desse prato, na harmonização com essa uva e tal. Mas todas as perguntas que tiverem alternativas entre razão e emoção... Vamos para a emoção. É emoção. Comigo é emoção. E nas suas experiências profissionais que você já conduziu, falando então de emoção, qual foi aquela harmonização que mais te surpreendeu? Era um guanciale que estava destinado para um carbonara, mas por uma questão de textura, eu sei que a chefe decidiu não colocá-lo no carbonara. Enquanto ela refazia o guanciale, né, com uma outra peça, ficou lá o guanciale dando sopa e calhou que sempre, né, tinha uma garrafa de espumante por perto. Ixi. O doutor Arthur Azevedo, ele tem uma expressão que é de tomar rezando, ajoelhado,
Foi. Ah, que bacana. Foi. Sem dúvida. Fiz só uma única vez, mas para marcar para sempre. E assim, ó, foi lá naquele muito, muito breve passado, foi guanciale com espumante, um nature. Que bacana. E existe alguma combinação ousada, aquela que às vezes a gente coloca até em risco a nossa profissão, mas que você acredita que funciona muito bem? Eu fiz uma vez. É estranho, mas não tem que ser normal mesmo, né? É lógico, experiências. Vamos falar das básicas harmonizações, Sim. Que quando você pega pipoca na manteiga, você vai harmonizar com chardonnay barricado, né? Que tem ali uma malolática. Ok. A Aline, ela tem um paladar um tanto quanto exótico, para não falar esquisito. Eu adoro ketchup na pipoca. Olha isso. Um ketchup apimentado. E aí, e com chardonnay, e a pipoca, lógico que não estava dando certo, até que tinha um Nerodávola, ou era um primitivo, jovem, bem leve, bem fresco. Nossa, mas ficou bom. Que, inclusive, acho que se a gente passar numa pracinha aqui de Poços, deve ter alguém vendendo pipoca. Deve ter. A gente Vamos faz fazer isso. Esse teste aí. Foi assim, aquela coisa legal. Que não tinha meio que como dar certo, mas acabou dando muito, muito certo mesmo. E eu falo, e é uma expressão que você me escutou falando, cuidado com isso de harmonizar. Cuidado, viu, gente? Vocês tomam cuidado, que esse negócio de harmonizar é um vício, não tem volta. E aí você começa a querer harmonizar a água com alface. Então, a brincadeira é muito gostosa e é viciante. Você chega na gôndola do supermercado, você fala, será que dá? Será que dá? Tenta, arrisca, que as chances de dar certo é muito grande. Isso é muito legal, porque o brasileiro ele tem esse medo de arriscar, principalmente com combinações diferentes. Ele gosta muito daqueles clássicos, né? Da complementação, do contraste ou da semelhança, né? As 3 técnicas de harmonização. Mas é importante a gente pegar esses, vamos falar assim, esses coringas, né? Os pratos mais coringas, para que a gente possa receber uma visita em casa. É legal a gente colocar esse texto, porque o que é legal? A gente colocar o vinho no dia a dia da pessoa. Não apenas quando ele vai lá no restaurante, e aí tem um sommelier que vai abrir a garrafa, vai indicar qual vinho que ele vai tomar, qual prato que ele vai comer e tal. Então, se ele consegue fazer isso no dia a dia e essa cultura vai abrindo, eu não tenho dúvidas que vai facilitar muito, até para ele chegar na loja e saber qual vinho que ele vai comprar, qual ingrediente que vai comprar. Isso facilita muito, né? E para você, vamos trazer um outro tema que eu acho muito, muito legal também. A gente sempre usa do podcast uma mola propulsora para a questão da cultura, né? E a gente agora está falando de gastronomia. Qual é a importância de valorizar ingredientes locais, fazer o dono do restaurante, o chefe de cozinha, compreender isso também nessa essência? Quando a gente está falando do vinho, a gente está contando histórias. Mas e na cozinha? Pensando na harmonização com os vinhos. Primeiro, fortalecimento da região como um todo e a tão ovacionada, clássica, certeira e que infelizmente ainda não é tão vigente aqui no Brasil, que é a harmonização regional. Ela invariavelmente vai dar certo. Ela pega o melhor da região no vinho e na comida e junta isso e cria, muito mais do que uma boa experiência, ela cria uma identidade. É geográfico. Aonde você vai comer um queijo de maturação de um mofo azul com um vinho tão potente quanto o queijo, e você vai ter essa experiência que você fala, meu Deus, eu preciso levar 6 garrafas e 40 quilos disso para minha casa, para mostrar para os meus amigos, para os meus familiares, enfim. É o fortalecimento da região como identidade cultural, enogastronômica, mas principalmente identidade cultural. E nós teremos isso, estamos caminhando para isso. Quando você vê, e você teve a oportunidade não só de participar, mas de também ser o mestre dessas cerimônias todas lindas, no Turizagro, né, que aconteceu aqui, o pessoal da direção do Turizagro, e aqui eu vou colocar todos eles na pessoa do Thiago Pimentel, eles fizeram um trabalho excelente, focado inicialmente no vinho,
talvez num primeiro momento, mas que gerou uma cadeia que foi absurdo. Foram quase 40 vinícolas de dupla poda. Foram fornecedores materiais regionais, sejam eles gastronômicos, sejam eles de próprio maquinário, e isso está criando uma identidade regional. E isso não é estado de São Paulo para lá, estado de Minas para cá, não, a gente está falando de Serra da Mantiqueira para começar a conversa. A identidade da Serra da Mantiqueira, de forma cultural, de forma gastronômica, de forma etílica, ela vai chegar num ponto, e eu realmente gostaria que isso acontecesse, em que eu não vou mais para Poços de Caldas, eu vou numa cidade da Mantiqueira chamada Poços de Caldas, onde a Mantiqueira vem com essa bandeira, com esse estandarte, com esse abre-alas, porque dali todos nós seremos beneficiados. Eu realmente acredito nisso, é a identidade cultural. Isso é muito legal, por exemplo, a cidade de São Paulo tem a Grande São Paulo, a cidade de Campinas tem a região metropolitana de Campinas. Poços de Caldas é a maior cidade aqui do sul de Minas e da região? E eu sou poço-caldense e amo, tenho um amor platônico por Poços de Caldas. Mas eu não tenho dúvida que isso que a Turizago apresentou não está trazendo apenas o vinho, né? Pegou todo o agronegócio, pegou café, pegou azeite, pegou vários produtores da região. Imagina quantas famílias isso envolveu. E isso é o que é muito bacana a gente enaltecer, principalmente para quem está investindo nos restaurantes, chefe de cozinha, para a gente melhorar essa experiência, né, junto ao consumidor que está lá no restaurante. E qual dica agora? Vamos trazer de novo para essa questão da harmonização. Eu quero trazer um ingrediente local agora. Porque eu vi alguns queijos lá. Vamos citar alguns exemplos, a gente tem alguns queijos aqui na mesa também. Que dica que você daria para a gente fazer uma harmonização de um vinho que você apresentou lá, por exemplo, com um queijo, de uma forma simples que a pessoa vai fazer em casa e vai acertar. Vai lá comprar esse vinho que você vai falar, vai comprar esse queijo que você vai falar e vai acertar. Só um? Então, não, eu vou tentar. Só um. Mentira, eu não vou falar só um. Boa. A gente está entrando agora nesse período mais quente, né? Primavera, verão. Então, vamos dar espaço, vamos dar palco aos nossos vinhos brancos, onde a acidez é marcante, é notável, traz uma refrescância. Ele fica muito bem só na taça? Fica muito bem só na taça. Mas ele vai ficar perfeito quando você colocar um queijo também, assim como ele, leve. Então, pensando na nossa uva branca, que primeiro melhor se adaptou, estão vindo outras muito mais interessantes, não tão interessantes quanto. Pega um Sauvignon Blanc, uma passagenzinha apenas por tanque inox para que você mantenha, além do terroir, a identidade da vinícola que você escolher, se for a Mana, melhor ainda. E harmonize. E aqui eu vou colocar 2 queijos de São João da Boa Vista. O do Fabinho do Montezuma. Eu gosto muito de burrata, muito. A burrata do Fabinho é uma das acho que não falaria nem top 3, top 2, de verdade. A burrata do Montezuma. E os queijos da leiteria Santa Paula, da Paula. Mas o destaque, e aí também, porque tem meu coração, é o Fermier. São queijos leves, o vinho leve, e agora para esse período onde a gente está começando, né? E o calor aqui na Mantiqueira, a gente sabe muito bem como é que é. Façam isso. Clareie a sua mesa com vinho branco, os queijos mais frescos. Não vai se arrepender. Então tá aí, pessoal. Fica essa dica, um Sauvignon Blanc. Um abraço pro Fabinho do Montezuma, adoro ele. Você falou do Arthur Azevedo também, que a gente já entrevistou ele aqui. Também um abraço pro Arthur. E a queijaria... A da Paula, da Santa Paula. Que eu tive a oportunidade de conhecer ela lá no Turizagos, e o Fournier também. Fica essa dica, pesquisa lá, busca essas informações para você fazer essa harmonização perfeita. Tá vendo, pessoal? A gastronomia é memória. E ela é uma memória que ela se transforma em sabor. Ela é o palco perfeito para o vinho brilhar, que a gente coloca lá também o vinho, a luz em cima. E eu não tenho dúvida que esse evento ele vai entrar para a tua história. E você, qual é o prato da sua vida que merecia estar aí ao lado de uma taça especial com uma pessoa especial do lado? Compartilhe aqui nos comentários e inspire outras pessoas a fazer o que você está pensando agora.
E por falar em gastronomia que encanta, a gente precisa falar do restaurante Polenta, comandado pelos meus amigos Flávio e Vinícius. É um verdadeiro templo da cozinha italiana aqui em Poços de Caldas. Ambiente acolhedor, pratos autorais e uma carta de vinhos impecável. Fica na rua Mato Grosso 121, bem no centro de Poços de Caldas. Polenta Vini Cucina, onde o sabor encontra o afeto. No Polenta Vini Cucina, cada detalhe foi pensado para te levar direto à Itália. Do aroma de seus drinks à seleção de vinhos, tudo tem alma, sabor e história. Aqui, cada espaço te convida a viver momentos únicos, seja a dois ou entre amigos. Polenta Vini Cucina, um pedaço da Itália em Poços de Caldas. O vinho é também destino, paisagem e viagem. O turismo do vinho, então, transforma regiões e conecta pessoas. Vamos agora falar de destinos turísticos pelo vinho, de desafios e de oportunidades. Gente, é muita oportunidade que está surgindo e está se abrindo para todo mundo. Presta atenção aí, hein? Aline, qual foi para você uma experiência enoturística mais marcante da sua vida? Aquilo que, assim, cara, que bacana isso. Conta pra mim. Não teve glamour, não teve estrutura gigantesca, não foi. Foi quando eu conheci o vinhedo do Duzinho, né, do Maria Maria, medalha de ouro agora pela Decanter. Quando foi isso? Isso foi em 2023, alguma coisa assim. Época de verão, né? Era janeiro, né? Na época eu era professora ainda, então eu tinha que aproveitar as férias para poder viajar. E fiz um roteirinho, porque eu morava em Alpinópolis, então era 2 palitos, estava ali. E fiz um roteirinho para passar por Boa Esperança e ficar hospedada em Três Pontas. E o vinhedo Maria Maria é exatamente entre essas duas cidades. Então, em Boa Esperança, você tem ali aquela prainha artificial, e eu ia para Três Pontas. Três Pontas, a história da cidade gira em torno do nascimento, por ser a cidade natal do Milton Nascimento. Então, você tem ali algumas pousadas, algumas fazendas, tal, e todos eles ali são muito fortes em divulgar o vinho do Maria Maria. E eu entrei em contato, falei, imagina que ele vai me dar atenção. Ele foi um cavalheiro, Aline, não pode vir, época chuvosa, né, tal. E aí eu fui lá, ele falou, não, entra aqui no carro, eu vou te mostrar. E ele me mostrou e foi contando e foi falando a paixão que o Duzinho me passou ali. Ele foi contando, não, a gente plantava alface para supermercado, tal, não deu certo, pandemia, né? Acabou com toda essa situação. E aí decidimos, vamos plantar. Foi ali aquilo de não é fazer pensando no retorno financeiro. Eu senti isso com o Duzinho, tá? Com aqueles poucos minutos ali com ele. Não é você fazer pensando primeiramente no retorno financeiro. É você fazer porque meio que a vida vai te levando para isso e você só vai obedecendo às ordens. E ele falando, né, ele, o pai dele, em todo esse processo, não, Aline, aqui é muito simples, tal. Hoje eu sei que a estrutura dele está completamente diferente e é gostoso saber que a minha boa experiência hoje está medalhada em ouro. Isso é fantástico, isso é fantástico, isso é fantástico. Foi esse turismo, meio que por conta própria, mas ele me recebeu de braços, porteiras e portas abertas. E de lá para cá, o que está acontecendo dentro do turismo, do enoturismo, que agora é esse braço tão forte do turismo aqui na Mantiqueira, e aí engloba essas outras regiões também, né? Olha,
Isso é muito legal você colocar isso em evidência, porque, por exemplo, você está falando de uma experiência de 3 anos atrás, né? A gente tem que fazer uma analogia com o turismo da França, da Itália e de quantos países no mundo são produtores, e muitas das vezes esses países do velho mundo, eles não têm pressa. Quando você chega lá, por exemplo, está na 7ª geração, né, da família que produz, e aí tudo isso se transporta para dentro da taça. Então isso serve para a gente como mostra que o Brasil tem um potencial e também um diferencial, porque o brasileiro adora receber, gosta de receber, né? Toda vez que eu vou, por exemplo, em Salvador, então, e chega lá no aeroporto, lá o pessoal já está tocando lá música para já receber a gente, tapete vermelho. Imagina o gringo chegando assim, fazendo... Então, é muito bom você ser bem recebido e, ao mesmo tempo, entender quanto de história tem em cada taça. Isso é muito bacana mesmo, porque faz toda a diferença entre preço e valor, para a gente conseguir entender, principalmente, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, pela carga tributária que está carregada ainda em cima sobre o vinho, que a gente percebe isso, carrega um peso muito grande, mas a partir do momento que os nossos digníssimos líderes trabalhar um pouquinho e transformar o vinho em alimento, eu não tenho dúvida que o Brasil vai ser um potencial para fazer desse alimento uma margem de geração de emprego e renda para que o mundo inteiro venha passear aqui em Poços de Caldas. E vamos falar um pouquinho desse turismo. Nós estamos aqui em Poços de Caldas, mas vamos falar também de Espírito Santo Pinhal e da Mantiqueira, né? Que estão em evidência. Todo esse trabalho agora é uma coisa que a água está fervendo ali, né? Como é que você enxerga o potencial de turismo, principalmente o turismo de experiências, das pessoas que estão vindo para a nossa região? Primeiro que a nossa região, além de linda, ela é privilegiada pela proximidade com grandes centros, né? O nosso turista, ele é o mesmo. Ele mora em grandes centros, seja ali São Paulo, Campinas, enfim. E ele, querendo descansar a mente daquela rotina tão acelerada, né? Ele pega o próprio carro e vem para cá. E hoje ele pode pegar o próprio carro e vir para cá e ter bons vinhos. O que até então demandava dele uma semana de distanciamento da vida rotineira em si, para pegar um avião e ir para outra região produtora de vinho. Hoje isso não acontece mais. Ele vai porque ele quer ir, mas não por ser única opção. Ele tem outras. E essas outras têm uma excelência de atendimento, de hospitalidade e de qualidade que nos coloca já, mais uma vez, pelo pouquíssimo tempo que temos dentro desse desenvolvimento, num degrau muito legal, muito legal. Somos perfeitos? Não, mas a gente já começa com uma qualidade no vinho que busca e traz, consequentemente, a qualidade no atendimento, na hospitalidade. Poços de Caldas é uma cidade turística há décadas e esse turismo que aqui é tão forte começa a se espalhar para a Serra da Mantiqueira através dos vinhos e vai agregando isso uma rede tão complexa atrás que ok, eu tenho que pensar no vinho, mas o caminhoneiro para transportar essas garrafas, a transportadora para levar esses vinhos para todas as pousadas, os hotéis, os restaurantes, as adegas, as pessoas que hospedam essas pessoas, donos de pousadas, restaurantes, a rede ela é muito complexa e ela tende a se fortalecer quando o vinho, como você bem colocou agora, começar a ser olhado pelas nossas autoridades de uma forma um pouco mais, e eu vou usar essa palavra óbvia, porque é um alimento. Tirando esses encargos, e a gente sabe que o Estado precisa arrecadar, né, toda a máquina estatal que tem atrás disso, né, para ser gerida e nutrida, tudo, sim, né? A gente entende isso. Mas uma vez entendendo que baixando as taxações, o nosso vinho fica num valor mais acessível e isso traz, além dos nossos já fiéis clientes,
esses mesmos clientes consumirão mais, gerarão mais empregos, mais renda, a cidade vai se fortalecer, a região vai se consolidar e a coisa vai girar nos cofres públicos muito mais do que a arrecadação que hoje eles têm. Quer ver? Vamos trazer um exemplo. Está passando algumas imagens aqui agora que a gente foi fazer essa visita lá na Vinícola Amana. Assim, é incrível como que as pessoas ficam encantadas e a gente não está olhando para o bolso, quanto de dinheiro que a pessoa tem na carteira ou qual é o limite que ele tem no cartão de crédito. A gente está olhando ali, sorrisos, olhos, está brilhando ali, né? Conta para a gente um pouquinho, para as pessoas depois dar uma pesquisada no Google e saber como é que você descreveria para quem quer conhecer uma experiência completa ao visitar a Vinícola Amana? Passa um dia com a gente. Passa um dia com a gente. Seguinte, existem ali... Espírito Santo do Pinhal está se estruturando para ter hospedagens e restaurantes em quantidade suficiente para todo o fluxo que recebemos. Neste momento isso não é possível, mas é uma questão de tempo. Chegando na parte da manhã na vinícola, você passa pela nossa loja, conhece a loja que é linda e parte dos jardins. Ainda na parte da manhã, você faz a visita guiada, né, comigo ou com o João Paulo, que é o sommelier da casa também. Ali, assim que acaba, né, você vai conhecer as nossas linhas de vinhos, 5 rótulos. Neste momento, quase 2 deles já estão esgotados, mas a nossa produção é pequena ainda, né? Mas os vinhos são incríveis, por isso que se esgotam tão rápido também. Acabou a visita guiada? Fique nos nossos jardins. O jardim da vinícola é lindo. Não existe um lugar para onde você se vire que o cenário não seja simplesmente encantador. E ali você almoça conosco. Depois, ali por volta de umas 4 horas da tarde, esporadicamente, mas isso, né, faz parte já da rotina da vinícola, música ao vivo, e essa música ao vivo culmina com o pôr do sol. O pôr do sol, não só na Vinícola Amana, como na Serra da Mantiqueira. Cada dia é um espetáculo diferente. Às vezes um pouco mais breve, às vezes um pouco mais longo, mas nunca frívolo. Um dia você vai voltar todas as vezes que você passar pela região. Isso é muito bacana, porque isso você está mostrando como que o turista pode não apenas se comportar numa experiência incrível, mas o que ele deve buscar além de uma taça de vinho, uma visita à vinícola. Você está falando de uma experiência incrível. Isso é rejuvenescedor para o relacionamento, né? Você está ali em casal, um passeio que a pessoa vai lembrar para o resto da vida. A hora que ela sentar ali e ficar olhando aquele pôr do sol, aquela coisa mais linda, aquelas histórias. Então, isso é muito emocionante. E o quanto de emprego e renda que está sendo gerado ali, pessoas que estão trabalhando, estão se dedicando em servir e fazer um negócio. É lindo. Essa experiência que você me proporcionou foi realmente muito bacana. E principalmente para você que está querendo buscar um pouquinho de informação, acesse no Google, pesquisa lá, que vale a pena esse passeio, tá bom? E também agora eu quero saber de você o seguinte: a gente está dizendo que o turismo ele também pode educar o consumidor, né? Mesmo que seja de forma leve, a pessoa vai lá, vai conhecer um pouquinho só, não vai conhecer muita coisa, mas ele acaba escolhendo, aprendendo. Então, além da visita no Espírito Santo do Pinhal, tem algum destino, vamos buscar aqui um destino internacional que você considere uma inspiração para que todo mundo que hoje está nos assistindo, que são produtores, que pensam em fazer um trabalho do enoturismo, possa espelhar e fazer aqui no Brasil também uma história ou alguma coisa que você viu no filme, alguma inspiração para compartilhar com esse pessoal? Aí eu tenho que voltar para novembro. Eu estive por alguns dias acompanhando um grupo de investidores brasileiros ali na região de Portugal. Passamos pelo Douro, ficamos em Lisboa na maior parte do tempo, depois a gente foi um pouquinho para o Alentejo e, claro, ali no Porto. Eu não sei se é uma forma correta de falar, mas é a única palavra que me vem na mente agora, é entender que o português, ele vive vinho.
ele respira vinho. Não é à toa, né, que eles são as pessoas per capita, né, o maior índice per capita de consumo de vinho é em Portugal. Ali são 56, eu acho, litros per capita por ano. Para eles é tão natural que quando você tem esse primeiro contato, e foi uma coisa que eu fiquei meio assim, de início, nos 2 ou 3 primeiros dias, caramba, mas é muito. Eles têm uma conexão com o vinho, e isso acabou que eu trouxe de lá também, isso de tudo que você vai fazer, o vinho está intrínseco, de alguma forma. Tenham a experiência de, lógico, a gente está falando de grandes restaurantes, né, dos passeios tradicionais do turismo, mas vá para o interior, sente e converse com os habitantes daquele lugar, sem pressa. Ali o tempo para, sem pressa. Você vai tomar talvez o melhor vinho da sua vida. Por quê? A qualidade está na taça? Tá, mas muito mais no momento. Vá sem pressa para o não turisticamente conhecido em Portugal. Principalmente ali na região de Évora. Foi onde eu fiquei. Foi onde eu tive essa experiência. Agora, quando você transporta isso para nós, o quanto de coisas que você, em Poços de Caldas, olha e fala, gente, isso aqui tinha que ser conhecido. E eu, ali na Serra da Mantiqueira, ali mais em Espírito Santo do Pinhal, eu falo, vem essa quantidade de turistas e, lógico, a gente quer mostrar tudo. É uma coisa que eu falo, eu vou soltar o máximo de nomes e de números e faça isso e faça aquilo e não deixe de conhecer esse lugar, porque eu quero essas pessoas novamente na Amana, para escutar delas, o que eu já começo a escutar, né, dado aí o passar do tempo, que essas pessoas estão retornando, que é, eu tive que voltar. E quando eu falo assim, você vai voltar para Espírito Santo do Pinhal, não é um desejo, não é um pedido, lógico que é, mas é apenas uma constatação. É fato. É fato. Você vai voltar. Como o turista aqui de Poços de Caldas, que diante de tanta coisa para fazer e tanta coisa boa para conhecer e viver, fala, ok, eu não vou nem me estressar para correr com as coisas que eu tenho que fazer, porque eu vou voltar. Isso é muito legal, porque é o que eu falei agora há pouco, né? O brasileiro, ele gosta de receber, né? Os mineiros, então, contar uma história nem se fala. E como a gente está falando de um intercâmbio do café com leite, então, que é uma região que pega São Paulo e Minas, uma região muito acolhedora, eu não tenho dúvidas que os passeios são inesquecíveis. Tem alguma época do ano que você considera mais especial para visitar ali? Seja na colheita, na vindima, pós, etc., no verão? Qual é a melhor época, pessoal? Claro, sempre, mas tem alguma época que vale mais a pena ainda? Tem. É o que eu falo, que a gente... Poços de Caldas já vive isso e a gente está começando a entender que ali também, para o nosso lado, vai ser mais ou menos assim. Não falaremos, mas pouquíssimo tempo mesmo, em alta e baixa temporada. Falaremos de alta e altíssima. Poços de Caldas vive isso, né? Segunda-feira isso aqui está cheio de turista. Mas aqui para nós, Serra da Mantiqueira, dada a altitude, dado o clima que é aqui, o período do outono e inverno. Então, ali entre abril e setembro, o cenário fica mais lindo ainda, e aí eu vou falar do cenário das vinícolas, aonde os pés começam, as videiras, né, os pés de uva começam a ficar prontos para a safra daquele ano. E, lógico, o trabalho é extenuante? Sem dúvida é. Mas é tão prazeroso que a gente divide isso com o nosso cliente através das festas de vindima. Cada vinícola faz a sua, para que ele tenha a experiência que o nosso inverno, apesar de frio, ele é quente. Meio-dia, o pessoal colhendo uva, fala, socorro. E aí a pessoa passa a ver o vinho de outro jeito, a experienciar o vinho de outra forma. Por quê? E a gente sempre usa essa expressão. Tem sim investimento, tem tecnologia, mas tem também muito amor e muita paixão envolvida.
para você, e as colheitas aqui na Serra da Mantiqueira, todas elas são manuais, né? Porque o terroir, o íngreme, né? O acidente do relevo ali, toda a uva que é colhida na Serra da Mantiqueira passa pela mão de uma pessoa que todos os dias vai para a vinícola, lógico, em busca do seu sustento, sim, mas uma vez ali dentro é impossível que ele não coloque amor nos cachos que ele tão bem maneja, colhe e entrega para o enólogo. Tá vendo, pessoal? Incrível isso. Isso mostra por que o turismo do vinho pode mudar a percepção, não apenas da vinícola, mas do bairro, da cidade, do estado, de um país. É muito amor envolvido. E o enoturismo, pessoal, transforma enoexperiências em memórias. Ele conecta pessoas, histórias, taças. E você aí, qual é a viagem que mais marcou a sua vida pelo vinho? Comenta aqui, inspira a gente. Quem sabe essa história vai ser de alguém que vai ler o seu comentário, tá bom? E por falar em experiência de sabor e acolhimento, a Santa Pizza é a escolha certa. Massas artesanais, ingredientes frescos e o delivery mais amado da cidade de Poços de Caldas. Santa Pizza, amor em fatias. Peça agora sua pizza. No próximo bloco, não sai daí. Vamos falar sobre desenvolvimento, economia e futuro da cidade que atua de forma inteligente e sustentável. Até já! Na Santa Pizza, tudo começa com massa fresca, forno quente e capricho em cada detalhe. O sabor chega quentinho na sua casa e cada pedaço fala por si. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo app e descubra por que todo mundo ama a Santa Pizza. Aline, aqui no podcast Ano Experiência, a gente acredita que o vinho fortalece a gastronomia fortalece o turismo, e o turismo fortalece a economia da cidade. Então, a gente sempre fala que o vinho diretamente vai fortalecer a economia da cidade. Então, vamos falar um pouquinho de desenvolvimento, de negócios e também de futuro. Na sua opinião, como é que o vinho pode ser, sobre tudo isso que a gente vem falando, vinho, gastronomia, do turismo, um motor de desenvolvimento para uma cidade com base no que você já viveu profissionalmente? Aí a gente fala do direto e do indireto, né? De forma direta, o vinho vai gerar empregos na área administrativa, financeira, de recursos humanos, de hospitalidade, atendimento, gastronomia. As vinícolas, elas, pensando em toda a experiência a ser oferecida, elas querem que o cliente conheça não só seus vinhos, mas também a gastronomia da região que beneficia a experiência. Fora toda a parte enológica e de campo que essa vinícola precisa, né? O trabalho do engenheiro agrônomo e de todos os que ele conduz no campo, dentro da cantina, o enólogo com o cantineiro, mais o laboratório, e aí entra, por fim, esse aspecto da hospitalidade, do atendimento, da gastronomia, na vinícola. Só que depois que sai da vinícola, você tem que pensar na hospedagem e em tudo que isso gera, porque aí a gente está falando também da parte alimentícia dessa hospitalidade, dessa hospedagem, os empregos ali gerados, e aí você tem, e é uma questão que o nosso cliente ele tem muita consciência, que isso aqui tem álcool. Escuta, serviço de transporte. Exatamente. Porque a Serra da Mantiqueira tem curvas muito lindas, mas também, para quem não conhece, e uma vez sob o efeito do álcool, definitivamente, uma que é legalmente proibida e outra que não é mesmo aconselhável. Então, assim, o serviço de transporte também. E aí, se você joga isso um pouquinho mais abrangente, a gente está falando de todos os empregos captados por restaurantes,
Os outros setores por exemplo, quem vai abastecer esses restaurantes? É um supermercado, é um produtor local e os empregos que isso gera. Gerando esses empregos, você tem maior acessibilidade a um nível de vida melhor, pessoas vivendo melhor, elas trabalham melhor, trabalhando melhor, o atendimento para esse cliente vai ser melhor. É esse ciclo, é esse círculo que a gente quer promover, quer solidificar e mostrar que o vinho não é só aquele cliente que vem, toma o vinho na vinícola, levanta, leva uma garrafa e vai embora para casa de novo, para casa dele de fato. Não. Ali ele deixa não só o valor de todas essas experiências, mas também a certeza que ele vai voltar, vai trazer outras pessoas e isso vai gerar uma cadeia cada vez maior. É legal a gente falar isso também porque assim, a gente está falando de uma bebida alcoólica que tem legislação para isso. Eu sempre falo, beba vinho com água. A própria OMS, ela recomenda uma taça de vinho, 100, 150 ml de vinho por dia. Isso tem todos os benefícios, resveratrol, polifenóis. E você mantendo o seu corpo hidratado, você elimina o álcool mais rapidamente e você mantém no seu organismo todos os benefícios. Então, isso que você está falando, ele, além de ser benéfico para a saúde, você está falando de todos os impactos econômicos que isso acaba gerando, não apenas para a comunidade ali do que emprega, né? Mas um monte de gente que... Então, isso é um ciclo... como é que eu posso falar assim? Contagiante, né? Porque tem fornecedor de outro estado que vem fazer essa entrega, ou seja, movimenta muito. Isso mostra também para os empresários o quanto é importante investir na enogastronomia. Por quê? Porque você está colocando ali um produto que ele vai trazer, vai evidenciar a qualidade do serviço que está sendo prestado e, naturalmente, ele vai se beneficiar de ter um público que vai escolher o estabelecimento dele para saber se aquilo que ele está fazendo de propaganda está indo muito legal. Como é que a gente pode integrar, pensando de novo, que a gente conversou no bloco anterior, produtor local, restaurantes, hotéis, dentro de uma mesma estratégia? Porque a gente sabe dessas dificuldades hoje, fisicamente falando, geograficamente. Mas Poços de Caldas é uma cidade que tem bastante hotéis e tal, mas não tem vinícola. Espírito Santo Piau tem bastante vinícola, mas não tem hotel. Claro, vamos fazer o convite para os investidores, que já estão acontecendo. O metro quadrado já disparou e tem um monte de gente aí falando que vai criar resorts aqui na nossa região. Mas enquanto isso não está acontecendo, o turista está chegando numa cidade e às vezes ele vai precisar pegar o carro para poder fazer esse passeio, né? Como é que a gente pode pensar coletivamente para ser bom para todo mundo? O bom para todo mundo começa com o bem-estar desse turista. De que forma? Hoje, e aí eu vou falar só da Serra dos Encontros, né? Que é aquele quadrilátero Espírito Santo do Pinhal, Santo Antônio do Jardim, Jacutinga e Albertina. Ali nós temos 51 projetos vinícolas. Nossa. Desses 51 projetos vinícolas, alguns deles já estão abertos ao público. Vamos falar aqui de 15. São 15 lugares onde o vinho é o motor que estão abertos à visitação. Beleza. E aí você faz o quê? Você vai para a rede hoteleira. A cidade de Espírito Santo do Pinhal possui hoje entre hospedagem convencional, pousadas, hotéis, e aluguel por temporada, que é plataforma tipo Airbnb, 745 leitos. Você recebe 5 mil, 10 mil pessoas? Para onde vão essas pessoas? Para cidades vizinhas que possuem uma rede hoteleira ou um pouco maior ou uma vaga que seja. Aí entra o transporte. Para que em segurança essa pessoa faça todas as visitas que ela queira. O nosso cliente, o nosso turista, ele não vem nos conhecer para se embriagar. A proposta do vinho nem é essa. É para que ele tenha uma experiência que o vinho vai trazer, vai carregar essa memória. Mas, mais uma vez, dentro de toda essa experiência incrível, existe o álcool. E aí ele precisa de um suporte para que, olha,
E aí existem empresas, né, em Espírito Santo do Pinhal e aqui na região que fazem isso muito bem. Já tem os roteiros. Olha, eu vou pegar você, eu vou te levar para tomar café em tal lugar, e aí depois a gente vai conhecer tal vinícola, você vai almoçar nesse lugar, na tarde você tem outra vinícola, o pôr do sol é numa quinta vinícola, às vezes. Então, tudo isso estruturado e na segurança. Só que para isso, mais uma vez, toda essa rede estruturada atrás. Hoje eu recebo, esse número eu não tenho exato, mas, e nem uma média, mas vamos supor que a cidade de Espírito Santo do Pinhal receba hoje aí em torno de 1.500 visitantes por final de semana. Eu tenho 745. Então. Onde ficam esses outros? Existe um gargalo. Em cidades vizinhas. Hoje, as vinícolas estão abertas. E hoje, essas pessoas não têm onde se hospedarem. Sim. O problema hoje é resolvido de forma de apoio. Investidores. Vocês estão entendendo a situação aqui? É isso aí. Vamos falar de lavanderia? Sim. Lavanderia para todos esses leitos. Roupa de cama, mesa, banho. Entendeu? E aí, mais uma vez, lavanderia que vai gerar emprego. E são oportunidades. São oportunidades e quando você pega um viés, e aqui eu coloquei a lavanderia como esse exemplo, mas se você pega, por exemplo, a rede de panificação para sustentar todos esses lugares, porque por mais que eu não me hospede numa pousada que vai me dar o café da manhã e vai usar a panificação, a rede panificadora da cidade, eu vou estar numa casa de aluguel onde eu tenha que buscar um café da manhã. Então, quando você pega um viés, você começa a destrinchar tanta coisa, ali tem muito potencial e a gente não está falando só de vinho. O vinho é o motor, como o café também é. Sim. Mas o que vem por trás, nossa, é muito grande. É muito grande. Então, isso para mim, assim, a gente está já desde o nosso primeiro episódio falando muito sobre isso, né? Como que o vinho ele pode ser essa mola propulsora, ajudar junto com todos os produtos aqui da região e também o despertar de uma consciência. Por que eu estou falando isso? A gente precisa também falar para esse pessoal que é consumidor, que está assistindo a gente, se ele acredita, ou pelo menos tem uma consciência de, ao consumir um vinho, o impacto econômico que ele gera, a quantidade de emprego e renda que isso ele está absorvendo junto. Não é só comprar uma garrafa e beber e ficar bêbado e tal, mas a história que ele está trazendo e todo o impacto econômico mesmo, do ciclo, né? Desde a uva lá até a volta. Isso é muito interessante isso. E para aqueles jovens que estão chegando agora, quais são as oportunidades que existem também para os jovens empreendedores? Vamos falar tanto para os jovens que estão chegando, que são da geração Z, já estão os novos adultos, quanto para os jovens empreendedores no setor do vinho. Nossa, tem tanta coisa. Para quem pensa em empreender, olhe para o não óbvio. Empreender é isso, né? Olhe para o não óbvio. Por exemplo, existe dentre tantos gargalos que ainda temos aqui na Serra da Mantiqueira, existem alguns ainda não tão bem explorados do tipo. E isso, você estava lá nesse momento, no momento do pôr do sol. Quantas pessoas queriam ser fotografadas? Todo mundo. Ninguém queria tirar foto, todo mundo estava de costa para o sol para tirar uma foto. Já parou para pensar no empreendimento aonde você, entendeu? Fotografia, um audiovisual que vocês estão em grupos, o perfil do nosso turista, ele é mais definido, né? São casais, ou grupo de casais, ou então grupo de mulheres. A gente recebe muito esses 3 perfis. Esses 3 perfis, né, que são os predominantes, eles querem a melhor, e aí a gente volta na questão do tudo hoje tem que ser instagramável, né? Eles não querem só uma selfie, onde está lá a cara da gente em primeiro plano e um tanto de gente tentando se acomodar atrás. E aí? Olha o nicho que isso é.
entendeu? E fora isso, você tem outros nichos do tipo, a gente está falando aqui de captação, mas o que você tem dentro de hospedagens que ainda não foi pensado? Quais são as experiências que você dá para esse turista? Porque o turista pode sair daqui achando que ele está deixando só dinheiro. Não. Ele está deixando a consolidação de uma economia que vai gerar mais emprego e, principalmente, as pessoas que estão nesse meio, e isso é algo meio que natural, elas querem se especializar. São os jovens que isso a gente tem dentro da própria vinícola, um exemplo disso. Ela deixou de fazer uma faculdade porque agora ela quer ser sommelier. Olha isso. Ela ficou. Quando o plano era ela ir para fora da cidade. Ela ficou. E a cidade do Espírito Santo do Pinhal teve um êxodo significativo, né, dados os 2 últimos censos do IBGE, de quase 2.500 pessoas. Pinhal tem 40 mil habitantes. Então, 5%. Isso é 5%. Isso é significativo. Sim. Eles estão voltando? Ou isso eles mostra estão ficando? o papel, por exemplo, do sommelier no fortalecimento dessa economia criativa, né? Porque é fundamental, principalmente para quando chegar um monte de turistas que, né, são leigos, estão entrando agora, né, estão começando a jornada, precisa ter um pouquinho de instrução, de orientação ali. E esse profissional, ele vai fazer toda a diferença na condução. Olha o trabalho que você fez, que ficou fantástico. As pessoas saíram de lá ludibriadas. O que é caro? R$1 pode ser caro. R$1 bilhão é barato. O que você está entregando? Eu sempre falo essa frase do Alex Atala. Se Deus quiser, um dia eu vou entrevistar ele aqui. Ele sempre fala assim, o problema não é o preço que você cobra em relação ao produto ou ao serviço que você entrega, mas a qualidade do produto ou serviço que você entrega em relação ao preço que você cobra. Você está entregando? Então cobra. O cara está disposto a pagar, mas o que ele quer? Ele quer que você entrega. Então, o sommelier, ele tem esse papel fundamental nessa economia criativa circular, porque ela vai e volta, né? O turista vai estar sempre vindo aqui. E que tipo de parceria que você acha fundamental para o crescimento sustentável desse setor? O que a gente pode pensar? Não apenas na parceria privada, mas até numa parceria pública. O que mais que a gente pode fomentar aqui na região para o pessoal, para despertar essa vontade em todo mundo? Aí você está falando com a ex-professora, né? Eu sempre vou bater na tecla da educação. A educação, e não é aquela educação de carteira, apostila e anotação, não é isso. A educação no transmitir conhecimento. Se você educa a população, e isso é uma coisa que em Espírito Santo do Pinhal você percebe muito bem, porque quando eu cheguei lá, há longevos 2 anos atrás, quando você mencionava as vinícolas da cidade, a população falava... Hã? Será? Não. Você está confundindo. Tem uma ali no centro da cidade, que no caso a gente está falando da Guaspari, que foi ali a pioneira na nossa cidade, na nossa micro-região. Não, aquela ali perto do lago, é só essa. Não, você deve estar confundindo, você está falando de Andradas. A própria população não tinha ideia. Hoje, com eventos como o Turizagro, eventos de vindima e outros eventos dentro de cada uma das vinícolas, a própria população que antes estava tão alheia a tudo, por quê? O nosso turismo, o nosso enoturismo acontece na zona rural. A população, o centro da cidade, quase não percebe, porque o fluxo de turistas se dá em pousadas, mas eles não circulam no centro da cidade porque eles estão vivendo a vinícola. Então, a população, de uma forma geral, ela realmente não tem tanto contato com isso, até pouco tempo atrás. Por quê? O número de postos de emprego está aumentando. Todo lugar em que você vai hoje, você não pergunta se... mas aqui a tua equipe está completa. Não. A pergunta é, qual é o teu déficit? Quantos funcionários você precisa para ontem? Pelo menos de 5 para cima.
Olha isso, a quantidade de oportunidade que tem na região. Daí que mostra o quanto que Gramado, Canela e Bento Gonçalves, por exemplo, faz um trabalho belíssimo de exemplo, né? Porque os turistas aí têm vários passeios que eles acabam se intercalando as cidades, e a gente não está falando somente da cidade onde tem lá o prédio, tem a rua, tem o asfalto. A gente está falando de cidade, de locais que é mais roça mesmo, né? Que é um pouquinho mais distante, então você tem que ter um traslado. E aí a junção dessas cidades, isso é fundamental. Fica a dica aí, governantes, vamos aí nos unir cada vez mais. Já está sendo feito um trabalho muito bacana, a gente percebe todo o movimento que já está acontecendo, mas esse despertar realmente para esse momento consciente dessa educação que você está falando, ele é fundamental para que isso venha para o dia a dia das pessoas. Não apenas, né, de Pinhal ou de Andradas, tal, mas de toda a região, do trabalho, do pertencimento do sistema coletivo. E para fechar, no último bloco você faz a pergunta. E para fechar, que mensagem que você quer deixar, então, para os líderes e para os empreendedores que acreditam, assim como nós, na força do enoturismo e dessa economia criativa? Fala naquela câmera ali. A força do enoturismo, ela existe, ela é real e hoje nós somos um número considerável de vinícolas, entre outras empresas, né, que acreditamos de fato que o enoturismo não vai ser a salvaguarda da região, a região já está salvaguardada, mas sem dúvida será o propulsor para um reconhecimento nacional, isso já está vindo, mas mundial, porque nós temos esse potencial, só nos falta um pouquinho mais de apoio, e isso a gente sabe de onde vem. Tá vendo, pessoal? A economia, ela se fortalece quando a cultura ela vira uma oportunidade e, principalmente, a economia criativa é quando o vinho vira oportunidade para todo mundo. O turismo é muito mais do que lazer. É geração de emprego, é valorização de talentos, é desenvolvimento regional com identidade e, principalmente, pertencimento. É sentir o pelo assim arrepiar. E você aí, já pensou qual é a vocação da sua cidade? E em qualquer lugar do Brasil e do mundo pode transformar a economia local? Escreve aqui, deixa a sua visão nos comentários. Eu faço questão de ler o seu comentário no próximo episódio, tá bom? E com isso a gente vai brindar juntos o futuro. E para falar de proteção e futuro, a Revive Seguros é a parceira ideal. Proteção segura que acompanha seus importantes planos de vida, de saúde, de previdência. Procure o especialista Igor Cardoso e diz para ele quais são os seus planos. Revive Seguros, proteção, saúde e futuro em um só lugar. Na sequência, a gente volta com as considerações finais. Não sai daí. Você já pensou em proteger a sua família, cuidar da sua saúde e ainda planejar a sua aposentadoria com segurança? A Revive Seguros, com o especialista Igor Cardoso, economista e corretor habilitado pela SUSEP, oferece soluções completas em 3 pilares: seguros de vida estruturados, que blindam a sua renda e patrimônio, planos de saúde nacionais com mais cobertura e menor custo, e previdência privada, para garantir a sua independência financeira no futuro. Revive, protegendo vidas, garantindo futuros. Conte com a gente. Aline, que alegria poder conversar com você de sommelier para sommelier. Hoje a gente viu o quanto que o vinho é muito mais do que apenas uma taça com a bebida dentro. É conhecimento, experiência e desenvolvimento regional. Isso é muito bacana. Eu não tenho dúvidas que você agregou muito e todas as pessoas que estão nos assistindo querem saber cada vez mais sobre o que você sabe, qual é a tua carreira. Então, esse espaço agora é totalmente seu. Qual é a mensagem que você quer deixar para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, nessa jornada de Baco? Fique à vontade, o espaço é seu. Talvez seja um pouco do momento, né, que eu estou vivendo e que vai de encontro também ao que a nossa região tá passando, é o novo. Não tenha medo do novo. O novo vai te deixar um pouquinho desconfortável, mas depois ele vai mostrar por quê. E quando eu falo novo, você pode entender isso da forma como te for mais conveniente.
Pode ser o novo você entrando no mundo dos vinhos, pode ser o novo você conhecendo uma região nova, pode ser o novo você pensando em, assim como eu, mudar de carreira e começar a empreender, olhando todas as possibilidades que essa nossa nova situação está trazendo para a região. Não tenha medo do novo. O máximo que vai acontecer é você voltar para o já conhecido. O viver de si talvez não te caiba mais. Se eu fizer, se eu deixar, se eu pensar, vai. É aquela história, né? Se tiver com medo, vai com medo vai mesmo. Com medo mas mesmo. Mas vai. E qual é a pergunta que você quer fazer? Fábio, estava eu vindo para cá e em Andradas eu passo muitas luzes. Tem um circo itinerante na cidade. Um circo. Quantas vezes, né, a gente cria de interior, foi para o circo, que era aqueles tablados, né, de coisa, chão de terra batida, vermelha. A pergunta que eu tenho é, vou colocar aqui a palavra certamente você, quando criança, foi a muitos circos itinerantes, né? Hoje, que vinho você levaria para se sentar numa arquibancada de prancha de madeira num circo? Que bom que você me fez essa pergunta, porque isso me permite te evidenciar uma história parecida com essa e que isso aconteceu e ela é uma memória marcante que eu tenho na minha vida. Eu estava na Sicília e quando a gente chegou numa cidade, não vou me lembrar muito o nome, que é uma cidade muito pequenininha, perto de Catânia, onde tem o Etna, o vulcão. E é uma cidade onde do lado direito da rua tinha um café, do outro lado da rua tinha outro café. E eram os dois cafés do mesmo dono, só que é o seguinte, são só senhores de 80 anos, o mais jovem tinha 80 anos, e aqui do lado direito tinha homens, do outro lado da rua mulheres, porque os homens se reuniam para falar mal das mulheres e as mulheres se reuniam para falar mal dos homens. Que harmonioso! E aquilo era leveza, e aquilo era a alegria da vida deles. Por que isso? Por que eu estou te falando isso? Porque naquele momento ele me mostrou uma árvore que tinha 650 anos. E que o mais importante, quando você está com pessoas que você ama, não é exatamente qual é a marca ou a variedade da uva, mas é você fazer desse momento aquele momento mais importante da sua vida. Claro que eu vou me adequar à temperatura, eu vou me adequar à comida, ao ambiente. De uma forma simples, um espumante, um vinho branco, um Pinot Noir, um vinho leve para aquela ocasião. Mas não tenho dúvidas que eu não vou economizar perante aquela pessoa que vai estar do meu lado, vivendo essa experiência de estar num tablado dentro de um circo. Que legal, que legal. Queridos amigos, essa é a Aline Bernardes. Veio lá de Espírito Santo Pinhal para contar um pouquinho da trajetória dela. Aline, muito, muito, muito obrigado pela sua generosidade e principalmente pela inspiração que você trouxe ao nosso podcast. O teu trabalho está magnífico, eu presenciei, testemunhei e recomendo muito. Pessoal, procure aí Sommelier Aline Bernardes, tá bom? Obrigado de coração por ter vindo feito essa viagem. Muito obrigada mesmo, de verdade. O tempo voou, vai gravar mais 3 desses. Você é sempre bem-vinda. Pode mesmo, sempre muito voltar. obrigada. E a você que nos acompanhou até aqui, se inscreva no nosso canal no YouTube, siga o podcast Eno Experiências no Spotify, nas redes, @confraria Eno Experiências. E lembre-se, viver é brindar com a alma. Eno abraços. A nós. A nós.